Sabedoria. As formigas são um povo imponente, todavia impotente. Desculpe, irmãos. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bando e se repartem. As aranhas que se apanha com a mão e está nos passos. Em outra versão diz palácios dos reis. Amém? Repitam comigo: formiga, coelho, gafanhoto e aranha. Amém. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Formiga, coelho, gafanhoto. Mas o pai de Salomão era Davi. E aqui diz que ele era filho de Jaque, segundo os historiadores. Jaque também era um nome atribuído ao rei Davi. Então nós vamos tratar hoje aqui, não como um provérbio de Salomão, mas como um proverbista. Qualquer para os irmãos entenderem. Nós não vamos ficar falando aqui que o provérbio é de Salomão, porque nós não temos a devida certeza. Proverbista é aquele que compôs o provérbio. Ele pode ser do sábio Salomão, como diz as Escrituras Sagradas. E o que é provérbio? É uma pequena frase, né, irmãos? Um provérbio é uma pequena frase que visa, e na frase ela visa alcançar alguns objetivos. Primeiro, aconselhar, educar, edificar e exortar. Isto é que é provérbio. Proverbista, o que compôs o provérbio. E o provérbio, frase que traz na sua personalidade a exortação, a educação, a edificação e também o aconselhamento, né? O que me chama a atenção, irmãos, eu confesso a vocês que esses dias eu estava vindo de Palmas, eu acho que hoje está com 8 dias, e eu vinha meditando, que de Palmas para cá você tem tempo para meditar o quanto quiser. A Eliane dormindo e eu sozinho meditando na palavra de Deus. E eu me lembrei desse texto aqui do provérbio. E quando eu me deparei a meditar neste versículo, que o proverbista nos convida, no versículo de número 24, os irmãos podem ver no texto que nós estamos lendo, ele diz: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra. Que 4 coisas são essas? O proverbista está usando aqui 4 animais pequenos da terra. Mas ele diz, mais sábias. São animais pequenos, mais de um. E o proverbista, ele está fazendo esta observação, irmão Dovilei. Bem providas de sabedoria. Eu fiquei tentando entender isso aqui, irmão Deus. E eu fiquei imaginando, digamos aqui que o proverbista seja o sábio Salomão. Você vai ver lá no livro de Reis, no Primeiras Reis, ali pelo capítulo de número 3,
que Salomão está assumindo o trono do seu pai Davi. Seu pai Davi está aconselhando a Salomão, e um dos conselhos de Davi a Salomão é dizendo: não deixe, em hipótese alguma, o livro da lei. Não tire, em hipótese alguma, a concentração da tua vida do livro da lei. Por quê? Porque há uma promessa nela para nós. Ela foi para mim, mas ela também era para você. E o Senhor diz que se nós não abandonarmos as Escrituras, a lei que está escrita, o cetro não se apartará de nós. E a nossa posteridade, ela será vivificada aqui em Israel. Observa que esse é o conselho. Primeiro, se tu quiser ser próspero, se tu quiser ser abençoado, não te apartes do manual do cristão, o GPS do crente, a bússola da nossa orientação, da nossa caminhada de fé, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aí observa que quando Salomão assume, a Bíblia diz que ele procura viver isso aqui, e ele fala com Deus. Literalmente, Salomão crente, e ele conversa com Deus. E uma das coisas importantes que Salomão fala para Deus, irmã Cássia, ele diz: Deus, eu preciso de sabedoria para poder julgar este povo que tu colocaste sobre a minha jurisdição. Assim como tu foste com meu pai, eu preciso que o Senhor acompanhe nesta minha caminhada. E você vai ver lá no capítulo 3, alguns versículos do capítulo 3, que o próprio Deus, ele vem a Salomão através de um sonho e diz: Salomão, sabe as palavras tuas. O meu coração já se agradou de ti, porque a tua oração ela é perfeita. Eu me agrado de ti porque tu não pediste a mim riqueza, tu não pediste a mim bens materiais, mas tu me pedes sabedoria para guiar este povo. Pois deixa eu te dizer uma coisa: homem nenhum na terra não tem e não haverá mais sábio do que você. Aleluia. E porque tu não me pediste algo pessoal para ti próprio, eu, Deus dos céus, estou te concedendo riquezas materiais, mas também espiritual, como ninguém haverá na terra que possuirá. Quem está falando aqui? Deus. Deus está falando aqui com quem? Com Salomão. E Deus está dizendo: tu serás o mais sábio na face da terra. O mais sábio da face da terra, o mais inteligente, o mais próspero. Agora eu encontro aqui o homem mais sábio. Atenção aqui, irmãos. Eu encontro aqui o homem mais debruçado em algum lugar, quem sabe, pelo pátio do seu palácio real. E ele está dizendo da sua observação pessoal com aquilo que Deus criou, a natureza. E ele está dizendo: eu estou tendo uma aula aqui. Eu estou tendo uma aula. Eu estou observando 4 coisas pequenas da terra, insignificante até, mas de uma sabedoria tão grande, que o homem mais sábio está dizendo: eu estou aprendendo com elas, com essas coisas. Então observa, eu falei aqui que nós vamos falar aqui hoje sobre formiga, coelho, gafanhotos e aranhas. Então observa, no versículo de número 25, ele diz: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Ele está observando as formigas. Quem aqui já parou para observar formiga, irmão? Tem formiga de todo tamanho, né? Só não tem formiga maior que nós.
Mas tem formiga. Ainda agora eu cheguei na igreja, parece que o destino conspira contra as coisas. Ainda agora eu cheguei aqui na igreja, o Manuel, mas o Adailton estava observando umas formigas que estão trabalhando aí e cortando o jardim da igreja. E eu perguntei, o que é que vocês estão observando? Ele diz, as formigas, pastor. Está cortando esse pauzinho todinho aqui. As formigas estão trabalhando. Você imagine eu tenho 1,76 m, ajoelhado em um formigueiro. Durante o dia você passar aí e dizer, e aí pastor, o que você está fazendo? Estou tendo uma aula, meus filhos. E quem é o professor? Está aqui. Se abaixa um pouquinho mais para você conseguir ver. Porque são tão pequenos, insignificantes, mas de uma sabedoria grande. Assim disse o proverbista. Vamos aprender com elas, irmãos? Impotente. Observe que o proverbista chama as formigas de impotente. Não tem força, fraco, desarmado. A formiga não tem força, fraca e desarmada. Por isso que o proverbista diz que elas são impotentes. Né? Dizendo, mas ela é provedora do seu próprio alimento. Ela trabalha durante todo o verão. Se você observar, as formigas elas trabalham durante todo o verão, produzindo o seu alimento. Agora, uma coisa eu quero observar com você aqui, neste contexto. As formigas, elas vivem em grupo. Elas trabalham em grupo. A comunicação delas é perfeita. Você pode observar que geralmente aonde é o formigueiro, elas vão buscar comida longe. E elas traçam um caminho. E não tem quem faça elas mudarem essa trajetória que estão caminhando. Você pode passar o pé, você pode riscar o caminho delas, elas continuam vencendo todo o obstáculo em grupo, carregando pesos que pesam 3 vezes mais, o seu próprio peso, os desafios, subindo árvore, descendo os obstáculos, mas elas estão ali persistindo. Observe uma coisa, irmãos. Quando nós aplicamos esse trabalho de grupo às formigas, o proverbista está tirando aqui uma lição e eu também tirei outra para a nossa vida de hoje. Observe que no Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, observe o que diz a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Observa o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Assim como as formigas elas vivem em grupo, o Deus, o nosso Deus, nos criou e nos formou em forma de eclésia, igreja, para vivermos de forma unida, unificado. Deus nos criou dentro do propósito da salvação, para nos unirmos em prol do nosso objetivo maior, da nossa caminhada rumo a Canaã celestial. O que tem de crente abnegando desse benefício da fé, que é a unidade, em busca dos seus propósitos pessoais, ou até mesmo da sua própria arrogância e ignorância, para viver de forma isolada. Por quê, irmãos? Porque para Deus nós somos o rebanho de ovelhas. E você pode observar que uma das habilidades das ovelhas é a unificação. Elas andam junto, elas estão juntas, elas dormem junto, elas permanecem juntas, elas andam juntos, porque são grupos. O Evangelho de João, capítulo 15, observa que Jesus vai dizer: eu sou a videira,
Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E todo ramo que estando em mim dá fruto, porque aquele que não está em mim, ele seca e depois é cortado e jogado no fogo. A igreja precisa viver a unidade da fé em Cristo Jesus. Aprender com formiga, irmão. Tem evangelismo, pastor? Tem. Estou junto. Hoje é culto de ensino, pastor? Estou na igreja. Olha os bancos vazios. Olha como está a igreja hoje. Não estamos falando a mesma língua. Se você observar uma casa de formiga agora de noite, elas estão tudo ativas, trabalhando no propósito, porque a divisão deve ser igual. O inverno é para elas todas. Tem obstáculo? Tem, mas eu estou lá. Tem dificuldade? Tem, mas eu estou lá. Eu vou passar por luta? Vou, mas eu não posso abnegar de estar junto da igreja no propósito da nossa fé. Aleluia. É importante aqui entendermos, irmãos, esse primeiro fundamento. Segundo, elas trabalham unidas no mesmo propósito. Ah, pastor, mas a igreja está longe de ter essa habilidade das formigas. Pois não está tendo crentes inteligentes. É por isso que o proverbista diz: aprendemos com ela. Elas são sábias. Elas todas trabalham no mesmo propósito. Quando uma está carregando folha, a outra não está carregando milho. Quando uma está carregando, trabalhando num lugar, não tem outras indo para outro canto. Elas estão tudo focadas no mesmo lugar. O próprio Deus está nos orientando que nós temos um foco nessa nossa caminhada cristã. João capítulo de número 6. Quando o versículo de número João 14, 6, e Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão. Tem muito crente, irmão, que fica procurando atalho. Atalho para chegar aonde? Atalho para ir para onde? Para o céu não tem como. Nós temos que estar juntos no mesmo propósito. Hoje nós estamos aqui, por incrível que pareça, isso acontece demais aqui, Deus. Nós estamos de festa. A igreja está fazendo congresso no círculo de oração. Tem crente que diz: ô pastor, não vou no congresso, no círculo de oração, porque eu tenho aniversário da minha filha para ir. Ô pastor, não vou no congresso, no círculo de oração, porque hoje eu tenho que ir na minha chácara, cansei. Que propósito é esse, irmãos? Faz oração de madrugada aqui. Hora de madrugada aqui para você ver quanta gente se mantém no propósito de acordar cedo e vir orar, de sacrificar o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo português, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Observe que o proverbista está nos convidando a aprender com as formigas. Observe outra coisa aqui. Elas pensam no futuro. Toda formiga trabalha o verão para se alimentar no inverno. Então elas estão preocupadas com o seu futuro. Preocupadas com o seu futuro. Observe o que Paulo orienta Timóteo na segunda carta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está orientando Timóteo dizendo: sabe, Timóteo, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é tempo trabalhoso? Nós já estamos dentro deles. Nós já estamos vivendo os tempos trabalhosos, onde todos estão abnegando da sua própria fé. O crente de hoje não é mais como o crente de ontem.
O Espírito Santo de hoje ainda é o mesmo, mas os receptores não são o mesmo. Os instrumentos que estão para ser usados hoje estão debaixo de um jugo de tempo trabalhoso. Mateus capítulo 24, 12, veja o que Jesus falou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando nós lemos tempo trabalhoso, meu Deus, pastor, isso é normal, porque Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não é isso que nós temos que viver e nem aprender aqui, como Salomão está dizendo, o proverbista está falando com as formigas. Nós temos que trabalhar hoje para pensar no amanhã. Sabe por quê? Porque o crente que congrega hoje, ele se abastece hoje do Espírito e da graça de Deus. Ele está aqui na igreja, ele vence o desafio, ele vem, Jesus fala com ele, Jesus enche ele, Jesus abastece ele, Jesus renova ele no culto de domingo, Jesus restaura ele na terça-feira, Jesus fala com ele no culto do ciclo de oração, na mocidade ele está abastecido. Ou seja, quando encontra o inimigo na rua, aí não é o amor de muito que está esfriando. Ah, pastor, eu encontrei um endemoniado aqui, corra aqui para orar por ele. Um crente abastecido do Espírito Santo, que tem mantimento espiritual, que trabalha para se abastecer espiritualmente, ele não precisa estar convidando seu pastor para orar pelo enfermo, ele mesmo coloca a mão e diz: enfermidade, vai embora, porque a autoridade está na minha vida e Deus me deu essa autoridade. Quando encontra o endemoniado, não sai correndo com ele, demônio, bata-se por retirada, porque eu estou dizendo a autoridade daquele que me enviou. Crente cheio da graça não dá trabalho à igreja. Crente abastecido do Espírito não dá trabalho à igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o crente que é cheio, irmão, ele sabe o seu dever, o seu compromisso. Eu tenho que trabalhar, vai chegar, e eu preciso estar suprimentalmente abastecido para suportar os dias difíceis. Sabe por que tem o número de desviados é maior do que o número de salvos? Porque muitos crentes não estão suportando os dias maus. As dificuldades estão ficando pelo caminho. As formigas, elas estão abastecendo a sua casa, porque elas estão dizendo: daqui a pouco o inverno chega, formiga não anda no inverno. A enxurrada pode causar um malefício muito grande para ela. Quando vem a tempestade, até o próprio vento, por ser uma formiguinha, pode levar. Então elas dizem: no período de dificuldade, nos dias maus, eu preciso ter suprimento para me manter vivo. Aleluia. O proverbista está dizendo: se tu se mantém da graça do conhecimento, da palavra de Deus, pode vir a tempestade que vier sobre a tua vida, vai te sacudir para um lado e para o outro, mas tu vai permanecer firme. Firme. Aleluia. Pastor, mas eu estou passando por uma turbulência. Mas como diz os caboclos, turbulência não derruba avião, turbulência não derruba crente. Permaneça firme na fé, porque tu tem alimento espiritual para si, cada dia se reabastecer a cada dia mais. Pastor, mas o inimigo tem me perturbado à torta e à direita, mas não vai te vencer, porque tu estás fortalecido na graça do Senhor Jesus, e Ele é contigo. A salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Aleluia. A verdadeira lição não é primeiro de viver em grupo, de trabalharmos de formas unidos, mas também de pensar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente por quê, irmão? Eu sou crente salvo porque quero morar nos céus. Onde é o meu descanso, irmão? A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso está
está guardado, aguardando a nossa chegada para o dia que o Senhor Jesus nos chamar, nos levar. Então, observa que nós temos que pensar. Segundo, irmãos, nós vemos aqui o coelho. Os coelhos são um povo débil, contudo fazem as suas casas nas rochas. Eu observo que o proverbista chama o coelho de débil. Débil, irmãos, é desprovido de inteligência. Ou seja, o coelho não tem muita inteligência. O coelho não tem defesa pessoal. Tu já viu um coelho atacando alguém? Foi mordido de coelho. Quando você pega um coelho, você só encontra fofura no coelho. Zoreão, bonitinho, né? Todo mundo se agrada dele. Eu tenho até uma história de coelho com a moça. Me deu um coelho uma vez. Obrigado. Eu tive que levar esse coelho para casa. Ele diz que o coelho ele é débil, desprovido de inteligência, mas contudo, eles fazem as suas casas nas rochas. E o proverbista diz, vamos aqui aprender um pouquinho com os coelhos. Mateus de número 7, versículo 24 e 25, irmãos. Vamos observar o que Jesus falou sobre isso aqui? Eu quero ler de baixo para cima, volta a isso, lá no último. Aí, versículo 27, versículo 28. Vê para mim o 26, por favor, 26. 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a... Quem está lendo comigo, diga a areia. Versículo 27. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo, aquele que ouve a minha palavra, e não as pratica. Ei, Jesus está dizendo, às vezes tu ouve, às vezes tu lê, às vezes tu escuta, às vezes tu está com ela na mão, às vezes tu tem ela na tua casa, às vezes tu tem ela no teu escritório, às vezes tu tem ela na tua prateleira, na cabeceira da tua cama. Mas se tu não praticar, tu não viver o manual que tu tem, Jesus diz, tu é comparado ao homem insensato, ignorante, que construiu a sua casa na areia, casa sem edificação. Areia não dá edificação para uma casa. E ele disse, soprou os ventos, e veio a chuva, e correram os rios, e aquela casa desabou. Mais bobo que coelho. Esse aqui é o tipo do ser humano mais bobo que coelho. É por isso que o proverbista está dizendo, mas tem alguém que tem capacidade de construir uma casa numa fragilidade? Essa aqui é uma metáfora. Jesus está dando aqui, irmãos, uma explicação para tu entender melhor a sua palavra. Aquele que ouve, aquele que tem e não pratica, ele é comparado a um débil, mais do que coelho. Aquele que constrói a sua casa sem edificação. Eu posso fazer uma pergunta aqui a vocês? Aquele que morre conhecendo a palavra, tendo 30 anos de crente, mas morreu desviado, vai para onde? O cara sabe que morre sem Cristo, vai para o inferno, mas mesmo assim permanece
desviado, débil, desprovido de inteligência. Consegue deitar e dormir. Consegue pegar uma moto e ainda empinar. Aí tem até um caboclo aí nas redes sociais que se veste de morte, né? Numa fantasia de morte. E diz, já estou assinando aqui, engraçadinho, o teu passaporte. Agora observa outra coisa. Volta um pouquinho lá. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é rocha, irmão? Pedra. Pedra. Escuta isso aqui. Jesus disse a Pedro uma vez quando se encontrou com ele, disse, tu és Pedro, tu és rocha, tu és pedra, e é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Jesus, o dono da palavra, está dizendo, a minha igreja está edificada numa rocha, numa pedra. E ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela tem fundação. A igreja está fundada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele disse, a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa sobre a rocha. O proverbista está olhando para os coelhos. E está estudando eles. Escuta isso aqui, irmãos. Imaginamos aqui comigo, eu fiquei imaginando isso. O coelho, ele sai para comer, sai da sua casa. E o texto diz aqui, ele é débil a ponto de fazer a sua casa. Ele sendo débil, ele tem a inteligência de construir a sua casa em segurança. Mas por algum motivo, você já viu, já deve ter visto isso. O predador do coelho, a raposa, o lobo, ele viu um coelho. O lobo é sagaz, não é, irmão? O adversário, ele é sagaz. E por algum motivo o coelho afastou da sua casa, a uma distância que o lobo consegue pegar. E o coelho, ele é hábil, ele sabe correr. Ele corre muito. Onde ele se estica mesmo, é muita velocidade. Mas os predadores também são velozes. Então pensa comigo aqui. Um coelho longe de sua casa se torna o quê? Uma presa fácil. E muitos dele, quando vê o inimigo, ele sente muito bem. Já viu o tamanho da orelha de coelho? Grandona, para escutar bem. Mas tem predador de coelho? Por que tem predador de coelho? Porque coelho serve de alimento para predador. E por quê? Porque vacilou, saiu da sua casa. E quando o predador ataca, o primeiro lugar que ele corre é tentar entrar na sua casa, porque a casa do coelho lhe produz segurança. Escuta isso aqui. A casa do coelho. O proverbista está dizendo, eu estou vendo o coelho atacado. A carreira dele é para a sua casa. Mas não deu tempo de chegar na casa. O que aconteceu? Foi tragado pelo predador. Ei, crente, escute isso aqui. Ah, pastor, eu vou só ali. É só uma festinha, pastor. É só uma saidinha, né? É só uma saidinha. Você pode encontrar o predador, o inimigo, o adversário das nossas almas. E não dá tempo mais de você chegar em casa. É por isso que nós temos, irmãos, que aprender como um homem sensato que construiu a sua casa na rocha.
Porque tu não sabe que vento que vai vir. Tu não sabe que água torrencial que vai passar. Mas passe o que passar, tu estás edificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então os coelhos conduzem. No Salmo 21, no Salmo 91, olha o que o salmista diz. O salmista diz no Salmo 21, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Crente, deixa de ser bobo. A tua casa, a tua família, o que é teu, o teu corpo, a tua personalidade precisa ter uma construção segura. E só há construção segura para a nossa alma nos caminhos do Senhor, debaixo da graça do Senhor. É por isso que o salmista está dizendo, te proteja nele, porque aquele que está nele está seguro, porque o anjo do Senhor acampa-se em volta daquele que busca e o teme. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está conosco para nos proteger, mas é preciso que nós estejamos nele, para alcançar dele a nossa, ou nele, a nossa segurança. A nossa segurança. Aonde é que está construído, irmãos, a tua edificação espiritual? Por onde tu tem andado? Com quem tu tem falado? Pastor, mas aí, o teu telefone, irmãos, é telefone de um convertido? E tu olha na internet pela madrugada. Será que isso não tem te feito afastar-se da tua casa na rocha? É preciso refletirmos. O crente precisa estar com a sua vida edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. O gafanhoto aqui, irmãos, no versículo 27. Vamos ver o que o proverbista falou dos gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei. Todos saem e em bandos se repartem. Já tinha observado isso? Que alguém tem medo de um gafanhoto aqui? Não, um gafanhoto. Um grilinho sozinho. Se tiver um grilo sozinho, um gafanhoto sozinho lá no teu canteiro, o que tu faz? Mata ele. Joga fora. Porque um gafanhoto sozinho, irmão, não assombra ninguém. Mas eu observo aqui, irmão, lá no livro do Êxodo, capítulo 10, que uma vez Deus usou gafanhotos para exterminar a terra do Egito. Contrariando até os deuses egípcios, deuses da fertilidade, da prosperidade, deuses de tudo, deuses para isso, deuses para aquilo. E o Senhor diz, Moisés, ordena aqui, desça um bando de gafanhoto do céu aí. E consuma tudo que sobrou da saraiva, eu quero que eles comam tudo. As casas dos egípcios é para ficar cheia de gafanhoto. Eu fiquei imaginando isso aqui. Irmãos, é tanto gafanhoto que não dá para varrer a casa, irmã Cíntia. Não é só, varra a casa, joga o gafanhoto fora. É tanto gafanhoto que não tinha se como tirar. O que tinha de verde para se comer, eles acabaram com tudo. Era uma praga. E o proverbista está dizendo, esses gafanhotos, eles não têm rei. Eles não são um exército militar com um capitão que dá ordem unida. Mas quando eles se levantam, o estrago é grande. Por quê?
Porque quando eles se levantam, mesmo sem ordem, dentro da possibilidade de Deus, que eles se levantam em bando, o que é que forma no céu quando eles estão passando? Uma nuvem de gafanhoto. Aí eu pergunto, de um gafanhoto tu não tem medo, mas tu vê uma nuvem chegando na tua casa. Já pensou? Tu coloca 3 tarefas de milho, e quando de repente chega uma nuvem de gafanhoto. E eu duvido que tu fique lá com abanãozinho, sai gafanhoto. Não tem como. Quando tu estiver abanando uns, outros estão estragando. É que nem animal, irmãos, bruto. Faz até barulho de quebradeira, como se fosse gente grande. O proverbista está dizendo, eles não têm rei. Eles não têm rei, mas eles vivem como se fosse um governo. Quando eles se levantam, não tem quem possa parar. Não tem quem possa deter. E o proverbista nos chama para o Salmo 133. E ele diz no Salmo 103, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Os irmãos vivam em... A diferença do crente, irmãos, para o bando de gafanhoto é que o crente tem pastor. O crente tem Deus, mas o proverbista está dizendo, a quem dera que um pelotão de crentes se levantasse em um propósito dentro da fé cristã aqui na terra. Você já imaginou se esta igreja se levantasse assim como uma nuvem de gafanhotos para ganhar alma para Jesus aqui neste lugar? Que inferno nos seguraria de Deus salvar a gente aqui neste lugar? Eita glória! Tu já pensou se essa igreja se levantasse de forma unida com uma nuvem de gafanhotos em um propósito de oração a Deus salvar, a Deus curar, a Deus libertar? Quem impediria de Deus agir neste lugar? Porque a igreja, irmãos, sozinho pode até se tornar fraco. Alguém pode olhar e dizer, mas é só um crente fraquinho. Show, crente, vá-se embora, pega um facão e bota até o crente para correr na porta da casa. Não vem mais aqui não, viu? Porque tu estás me incomodando. Mas um pilotão de crente chegando na porta de alguém, batendo o pé no chão e dizendo, Cristo salva, receba a cura, deixa orar por você. Não é inferno que não estronde, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E o proverbista está nos chamando como uma nuvem. Agora observa, irmão, isso aqui não está acontecendo. Olha como é bom que os irmãos vivam em união. Aí o salmista diz, é como óleo precioso sobre a cabeça. O óleo, irmãos, o óleo representa a bênção de Deus, a prosperidade, a graça de Deus, as maravilhas dos céus. E o salmista está dizendo que este óleo é derramado sobre o cabeça. E ele diz que desce sobre a barba de Arão, corpo de obreiro sombreado ao seu pastor. Olhe sobre o cabeça e desce sobre a barba. Agora me diga uma coisa, como um óleo vai te abençoar se tu não estiver junto comigo, Davidson? Como o óleo vai chegar a você se tu não estiver ombreado a mim, abraçado a mim no mesmo propósito, na mesma caminhada? Terceiro, e que desce sobre a orla das suas vestes. A orla das vestes é a igreja do Senhor Jesus. O salmista diz, só tem uma forma da igreja ser abençoada, é quando ela está de forma unificada. Aí o proverbista diz, não tem comando, não tem rei, mas todavia quando eles se levantam, aprender com gafanhotos. Quem é que dá a direção do gafanhoto? Quem é que havia um gafanhoto gritando, ei, nós vamos lá para a roça da irmã Delice. Amanhã, todo mundo, GPS, coloca aí todo mundo GPS,
na sua anteninha e tá aí, ó, azimuth tal, direção tal. Beleza, todo mundo copiou, copiado. Gafanhoto não tem isso. Dentro da igreja tem o pastor, tem os irmãos chatos, tudo falando. Irmãos, terça-feira, culto de oração e ensino da palavra. Domingo pela manhã é o quê? Escola bíblica dominical. Aonde é, irmão? Aí em frente à Câmara de Vereador, bem no centro de São Félix. Está lá, a igreja aberta para você congregar. Tu ouviu falando isso? Mas não obedeceu. É pior do que gafanhoto. Não tem ninguém dentro de um bando de gafanhoto dizendo isso. Olha, o endereço da roça da Alice é assim, o canteiro dela é esse. Não, mas o texto está dizendo, não tem rei. Mas quando se levantam, todos na mesma direção. Irmãos, que haja um sentimento de unidade em nosso meio. Que haja o mesmo sentimento em você. Não precisa mais estarmos gritando, é fulano que precisa de Jesus. Nós temos que ter o mesmo sentimento que o pecador precisa de Jesus, e que a igreja é do Senhor Jesus, e que há uma autoridade do Senhor Jesus a nós, que foi dada a nós para pregoar o Evangelho e libertar a alma dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. Precisa se levantar. Agora tem crente que eu estou esperando o senhor mandar, pastor. Não, nem mandando não vai, não. Imagine ter esse sentimento aqui. Meu Deus do céu. Na casa de vocês tem? Versículo 28. A aranha que apanha com a mão, com as mãos, e está nos palácios dos reis. Agora o proverbista aqui está olhando para uma aranha. Eu imagino que lá no palácio dele tinha. Animal insignificante, né? Uma aranha. Quem dá valor a uma aranha? Quando é pelo menos uma caranguejeira, né? Aí o cara já fica mais cuidadoso. A aranha, irmãos, o proverbista está nos chamando para aprender com ela. Primeiro, aprendemos bem aqui uma coisa com a aranha. Eu escrevi bem aqui para... Eu sabia que eu ia esquecer. Você já viu algum predador de mosquito? Tem aquele mosquito bem pequenininho. Eu acho que um sapo não se incomoda com mosquito não, irmão. Aqueles bem pequenininhos. É o alimento da aranha. Ela pega ele. Ela faz a sua teia, a sua redezinha. E quem bater ali é o alimento dela. Ninguém se incomoda. Ou seja, a aranha se torna menosprezada. Mas ela tem o seu valor. Nessa cadeia animal, ela tem o seu valor. Ela tem o seu prestígio. Não vai deixar as aranhas lá na tua casa, viu? Para pegar mosquito. Primeiro, a aranha ela está em todo lugar. Não tem uma casa, não. Pode ser pobre, pode ser rica. Tem uns que têm mais cuidado, outros têm menos cuidado com ela. Mas ela é indispensável. Ela está em todo lugar. Se você observar, ela está até debaixo da tua cama. Então não menospreze. Salomão está observando isso. Aí Salomão está dizendo, um animal tão insignificante, que ninguém está dando valor nenhum para ela, mas ela está em todos os lugares, desde o pobre, desde o médio até o rico, desde a prefeitura, desde o palácio do governo, desde até o palácio real dos reis. Ela está lá. Vamos aplicar isso aqui? O que o proverbista quer aplicar a você? Proverbista, irmãos, está observando que em nosso meio, existe vários
várias classes de crentes e de pessoas dentro da igreja. Tem crente que só sente vontade de pregar aqui. Eu só quero pregar se for do culto do domingo, que tiver mais gente na igreja. Bota um público na minha frente e você vai ver a mensagem que eu vou trazer. Eu não recebi o cargo tal que eu queria. Também estou saindo dessa igreja. Não me serve. Se não me chamar de missionário fulano de tal, na frente do meu nome está aquilo que eu sou dentro da igreja. Egos pessoais. Só fala para muita gente. Prego sem som, não canto sem som. Ei, o proverbista está dizendo: aprenda com as aranhas. O presidiário que está lá dentro do presídio, aonde eu não tenho coragem de entrar. Eu estou falando real aqui. Aonde eu não tenho coragem de entrar. Ainda não tive essa coragem de entrar dentro de um presídio. Mas ele precisa ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E tem uma aranha que vai lá. Eu posso até não ir lá, mas tem uma aranha que tem coragem de ir lá. Lá no Palácio Real, aonde a manipulação espiritual é tão grande, e o poder é tão grande da manipulação, eu acredito que, pela vontade do Espírito Santo, passa longe de lá. Mas se você olhar naquelas paredes lá, por mais limpa que esteja, pode ter uma aranha lá para falar de Jesus. Coloque-se de pé nesta noite. Eu quero terminar orando por você aqui nesta oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém pode até ter te menosprezado, olhado para você e dizer: você é insignificante, você não serve para nada, você não tem valor nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa. O proverbista está olhando para você e dizendo: você tem valor sim, assim como as aranhas que estão em todos os lugares. Deus também vai te levantar, vai mudar essa tua mentalidade de inferioridade e vai te fazer crescer. Levanta a tua mão para o céu, receba agora a autoridade do Espírito Santo de Deus para mudar primeiro, sarar a tua alma, sarar o teu coração, mudar o teu sentimento espiritual. Deus está me dizendo: eu estou te tirando de debaixo da cama e eu vou te colocar em lugares que todo mundo vai dizer: quem te viu, quem te vê. A minha graça é sobre a tua vida e você vai chegar porque o Espírito Santo de Deus te conduz a bênção. Em nome de Jesus, alguém pode até enxergar você como aranha, mas o proverbista está dizendo: a aranha tem o seu valor nessa cadeia animal. Deus está dizendo: eu estou te contemplando, por mais que alguém não te veja, mas eu sou Deus que te contemplo e te abençoo. Receba essa mensagem em nome de Jesus para a tua vida nessa